Fala galera, e aí? Tudo certo? Tudo na paz? Vamos agora para a nossa segunda aula aqui sobre Firebird, né? IB Expert. Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre views e as views elas são uma visão, né? Como se fosse uma visão do seu banco de dados, de uma tabela, de uma junção de tabelas. A view ela é criada justamente quando você tem uma situação em que você precisa ficar utilizando várias vezes essa mesma instrução SQL, né? A busca em uma tabela, né? Então, se você tem uma tabela de usuários, você precisa toda vez ficar buscando esses usuários com um campo específico, com join entre as tabelas, né? Então, se você criar uma view, vai agilizar o seu trabalho, né? Eu vou mostrar. Então, com o botão direito aqui, eu clico em New View, aí ele já traz para a gente o corpo dela aqui, bem básico. Aqui em cima eu dou o nome para ela. Ele sugere esse, mas eu vou trocar. Vou colocar visão usuário, né? Para ficar em português e entender o que ela está fazendo. Os fields, a gente não precisa colocar o tipo do campo, né? A gente só tem que colocar o nome dele. E o detalhe é que eu posso colocar um nome diferente do nome da tabela. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui ID, né, que é o ID usuário. Lá na tabela está escrito como ID usuário, mas eu vou colocar ID. Lá está escrito nome na tabela, mas eu vou colocar nome usuário. E vou trazer apenas isso. Então, digamos que eu queria trazer apenas o ID e o nome do usuário, né? Então, eu só tenho que, agora aqui embaixo, colocar a minha instrução SQL, né? Então, aqui ele já traz para a gente, ó, os campos, né, os fields, o nome da tabela e as condições que eu quero para trazer esse meu cliente, né? Então, aqui, quais são os fields? Eu vou precisar do ID usuário, vírgula, nome. E o nome da tabela? Usuários. Beleza, já trouxe para mim. Nesse caso que eu não vou colocar nenhuma condição, eu posso tirar essa parte aqui. Beleza, apenas isso. Então aqui eu vou fazer vou compilar essa view, né? Porque a view ela precisa ser compilada. Então ele vai gerar aqui ó, um create view, passando os dados dela, né? E eu vou dar um comment. Beleza, com essa minha view criada, essa minha visão, eu posso vir aqui no meu SQL Editor e digitar aqui ó, select asterisco from visão usuário. Quando eu pressionar F9, ele vai trazer para mim os campos. Então ele trouxe ID e nome usuário. Se a gente observar aqui, né, a gente entrar aqui na tabela usuários, você vai observar que o nome dos campos é ID underline usuário e esse é só nome. E lá eu troquei as informações, né? Eu trouxe ID e nome usuário. Então eu posso fazer essa troca, né? Porque às vezes, como eu vou juntar várias tabelas, eu posso ter nome repetido entre as tabelas, né? Então essa é uma opção que tem na View. Beleza, então você já entendeu como que a View funciona. Se a gente for incrementar mais ela depois, a gente volta aqui. Beleza, tudo certo? Vamos agora para Procedures, né? A Procedure ela é como se fosse um procedimento que você quer deixar para o seu banco de dados executar, né? Você quer deixar um procedimento, uma rotina para você chamar ela por seja por um gatilho, né? Por uma trigger, seja por um botão da sua aplicação, de qualquer forma você pode chamar esse procedimento, né? Essa procedure. Então eu vou clicar com o botão direito aqui e vou vir aqui em New Procedure. Aqui ele já traz para mim uma forma resumida, né? Então o que eu tenho que fazer aqui no caso? O ideal, que é o que eu faço. Eu venho aqui e desmarco essa opção aqui em cima. Aí ele vai trazer completas informações. Então ele vai fazer create or alter, porque às vezes eu já tenho uma procedure criada e eu rodo novamente o comando, né? Eu fiz alguma alteração na procedure e compilo ela. Ao invés dele recriar ela, ele faz uma alteração. Então, por isso, essa ou um ou outro, né? Beleza. Então, aqui o nome da procedure que eu trouxe aqui seria o seguinte, SP remove letra. Beleza. Vocês vão entender depois por que eu coloquei esse nome, mas é um procedimento que eu quero colocar no meu sistema. Beleza. Então, aqui eu vou abrir e fechar parênteses que... Quando eu faço isso, logo na frente, quer dizer que eu quero passar algum parâmetro. Então, eu vou colocar aqui que o parâmetro que eu vou passar vai ser nome
E aqui no caso eu preciso especificar qual é o tipo dele. Então ele é o varchar de 50. Beleza. Nesse caso aqui, como eu... Opa, aqui ficou errado. Varchar. Nesse caso aqui, como eu preciso ter um retorno, né, eu vou tratar essa informação que vai executar da procedure, eu quero que ela seja retornada de onde eu estiver executando. Então aqui eu tenho que colocar returns e aqui abre mais um parêntese para eu colocar quais são as variáveis que eu quero que retorne. Então aqui eu vou colocar uma variável que eu criei aqui, seria o seguinte, seria formatado, por exemplo, né? Que é o nome ou o parâmetro que eu passei ele vai ser formatado. Então eu vou alterar aqui para varchar, vou colocar aqui varchar de 50. Beleza, então eu já tenho um campo que está sendo passado via parâmetro e outro campo que está sendo retornado da minha procedure. Então aqui a gente começa. Bom, eu tenho que criar umas variáveis, eu tenho que fazer algumas coisas, mas vamos começar aqui a nossa procedure. O que eu quero fazer? Eu quero que quando chegue uma letra A, eu quero substituir ela por O. Então, eu vou fazer esse processo aqui. Ou melhor, eu vou fazer o seguinte. Se chegar uma letra A, eu vou substituir por arroba. E aí vai ficar legal. Basicamente, a gente tem que fazer o seguinte. A gente vai precisar criar uma variável, vai colocar uma instrução aqui de if, else, essas coisas que a gente precisa colocar aqui na procedure. Então vamos lá. Vou colocar aqui if. Aí a gente vai usar mais um recurso aqui, uma função interna do Firebird, que é a de position. Então eu vou usar aqui, ó, position. Quando eu abro e fecho parênteses, ele já traz para mim aqui uma explicação do que eu preciso, né? Então ele vai retornar a posição da primeira string dentro da segunda string. Então eu quero achar a letra A. Então a letra A maiúsculo dentro do que? Da minha variável nome e em qual ocorrência? Né? Eu quero na primeira ocorrência que ele achar. Então se ele achar uma letra A, a primeira letra A que ele encontrar, ele vai substituir ela. Beleza. Nesse caso aqui, ele vai substituir só a primeira, né? Ele não vai fazer uma varredura, né? Porque eu não estou colocando aqui um for, alguma coisa assim, né? Então vamos lá. Begin, if then, aí eu tenho que colocar aqui begin, end. Essa é uma exigência, eu não posso pôr ponto e vírgula aqui no end. Então vamos lá. O que acontece? O valor formatado, ele vai receber a conversão, né? Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso fazer um replace, passando aqui, ó, o campo que eu estou procurando, quer dizer, o campo que foi encontrado, né? Então, aqui, nome, que eu estou procurando dentro de nome. O que eu estou procurando lá dentro? Eu estou procurando a letra A e eu vou substituir pelo arroba, né? Eu vou colocar o arroba aqui. Aqui sim eu uso ponto e vírgula, porque é uma instrução, né? Então eu preciso colocar o ponto e vírgula. Eu acredito que desse jeito aqui já vai funcionar. E outro detalhe importante é quando eu tenho um retorno, eu tenho que deixar esse suspende, que é porque ele vai suspender a minha procedure, né? O retorno da minha procedure. Então vamos ver se vai compilar aqui. Ó, aqui ele deu um erro, vamos verificar o que ele acusou aqui pra gente. O que ele está falando aqui pra gente? Invalid usage of Boolean expression. Ah, sim, é que eu esqueci de colocar aqui o seguinte, ó. Position tal, eu tenho que dizer se ela é maior que zero, porque se eu encontrei uma letra A, eu entro, né? Então eu vou colocar aqui maior que zero. E aí eu acredito que agora vai funcionar. Então eu tenho que lembrar de fechar o parêntese aqui também. Vamos ver se vai compilar. Beleza, acredito que agora compilou. Tranquilo, deu certo. Agora, como que a gente faz para executar uma procedure? Através de uma instrução SQL. Então eu posso apagar essa SQL aqui. Posso escrever aqui agora. Select asterisco from SP. Se eu dar um Ctrl espaço, ele traz para mim. Aqui no caso, como só tem essa procedure, fica mais fácil. E aqui ele exige que eu passe um parâmetro. Eu poderia deixar lá um valor default, né? Assim como
várias linguagens de programação existe essa opção, o SQL também tem, e aqui no Firebird também tem. Nesse caso, eu não passei, então ele é um campo obrigatório. Então eu vou passar aqui, vou colocar assim, ó, ele vai trocar a letra A, né? Então eu vou colocar assim, Maria da Silva. E a gente vai observar o que ele vai fazer, né? Ele vai trocar só a primeira, ele vai trocar as outras, é isso daí que você vai entender. E simplesmente isso, ó, aperta F9. Nesse caso aqui, ele trocou todas. Então, eu acabei falando errado. Eu falei que ele só ia trocar a primeira, mas ele trocou todas. Então, o que ele fez aqui? Ele trocou todos os A por arroba. Então, se você tem uma situação em que você precisa tirar um acento, fazer alguma rotina dentro do seu sistema que corrige o valor de um campo por estar alguma coisa errada e tal, e uma infinita possibilidade você pode fazer com Procedure. Aqui eu dei um exemplo prático e rápido para poder explicar a funcionalidade de usar uma Procedure. Muita gente acaba deixando toda a regra de negócio dentro do código-fonte, né? Dentro da sua aplicação. Não deixa nada no banco de dados. Né? O banco de dados seria só para tabela, né? essa visão. Eu tenho uma visão que, em alguns casos, cabe utilizar Procedure. O ruim de utilizar Procedure, quando você toma uma proporção de atender vários e vários clientes, é que você tem que fazer algum tipo de manutenção. Se você tiver uma migração de um banco de dados para outra versão, você pode ter algum tipo de problema utilizando Procedure. Quando você trabalha com replicação de dados, por exemplo, né, que às vezes tem a questão da foreign key nas tabelas, né, que é a chave estrangeira. Então, quando você está modelando um banco de dados, você tem que pensar muito bem onde você quer chegar, o que você quer do banco de dados. Né? Então, basicamente seria isso. Então, gente, eu acho que agora, para finalizar aqui, eu vou fazer uma alteração aqui na tabela, a tabela usuários. Eu vou fazer eu falei agora de foreign key, eu me lembrei, então eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar mais um campo aqui, eu posso vir aqui, ó, clicar com o botão direito, New Field. Vou adicionar mais um campo aqui, que seria a chave estrangeira do departamento. Então eu vou colocar ID, departamento, deixa eu só verificar lá como que é o nome, para eu colocar certinho. Ó, o nome dela é ID departamento, então eu vou copiar aqui. Vou entrar aqui em usuário, new, field, ID departamento e o tipo dela, aqui em raw database, é integer. Beleza, nesse caso ela pode ser nulo, então não vou marcar aqui e vou confirmar. Beleza, deu commit. Aí, como que eu faço para criar uma chave estrangeira, né, que é algo que eu esqueci de falar na outra aula? Eu posso vir aqui ó, em constraints, vir aqui em foreign case, clicar com o botão direito, New Foreign Key. Aí aqui seria o nome dela, vou colocar usuários DEP, de departamento. Ele pede para mim qual que é o campo na tabela que eu vou fazer, então é esse campo. Eu marco ele e jogo para cá. Beleza. Qual que é a tabela onde vai ter essa Foreign Key? Departamentos. E ele já entendeu, ó, ele já trouxe aqui o ID departamento. Só isso, eu venho aqui e dou commit. Aqui ele mostra para a gente, se eu fosse fazer essa alteração via comando, né? Então é add constraint, e eu passo o nome dela, digo que é uma foreign key e coloco a referência de onde ele está fazendo. Beleza. Agora, o que acontece? Se eu tentar deletar um departamento onde algum usuário esteja ligado a ele, o Firebird vai me acusar e não vai deixar, porque existe uma ligação entre os dois. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou vir aqui em departamentos, vou vir aqui em data e vou inserir aqui, vou colocar departamento 1, vou colocar aqui faturamento. Beleza? Vou confirmar. E eu vou colocar mais um aqui, vou colocar aqui o compras. Beleza? Vou confirmar aqui, dar o commit, gravou, beleza. Agora aqui em usuários, eu vou vir aqui no data e vou alterar aqui o departamento. Vou colocar o número 1. Vou confirmar aqui e tal, dar o commit. Beleza. Agora o que acontece? O João está ligado ao departamento número 1. Então se eu tentar ir lá deletar o departamento 1, o Firebird não pode deixar. Então vamos tentar aqui deletar. Ó.
esse menos aqui ele deleta. Ó. Aqui ele deu um aviso para a gente, ele falou, olha, você tem uma violação de foreign key. Essa é a constante que deu erro na tabela usuários. E ele fala que onde ocorreu o erro foi no ID departamento número 1, que é esse que eu estou tentando deletar. Então, se eu tiver criado um script de delete, ele iria avisar a linha que ocorreu o erro e qual que é a foreign key que deu o problema, entendeu? Então, eu queria passar esse detalhe, aí você vai ver se você quer trabalhar com esse tipo de ligação entre as tabelas, né? Porque nada impede de quando você estiver fazendo uma instrução SQL, você utilizar o join e ligar as tabelas, mesmo elas não tendo essa ligação. A preocupação que você tem que ter é quanto ao índice, que o ideal é você criar um índice quando você está trabalhando com join, né, com muitas tabelas, né, que isso a gente pode abordar mais para frente. Beleza, então acho que essa aula aqui ficou por isso mesmo, né? A gente explicou sobre views e procedures. Na próxima aula a gente vai falar sobre um pouco sobre triggers e generators. Beleza? Então curte o vídeo aí, compartilha, deixa um like, deixa um comentário e até a próxima. Valeu, gente!